A liturgia, na palavra de Deus, nos traz um pouco a história da caminhada do povo de Deus. E o texto de hoje, na verdade, nos mostra o livro de Josué. Josué que continua a conduzir o povo depois de Moisés. A leitura não fala de Moisés, mas eu quero falar uma palavrinha sobre ele. Aliás, cita aqui sim uma vez. Gratuidade. Essa é a primeira palavra que eu gostaria que nós guardássemos. Gratuidade. A Bíblia está cheia de exemplos de gratuidade. Moisés foi chamado por Deus durante anos a fio, liderou o povo de Deus que caminhava para a terra prometida, mas não entrou na terra da promessa. É um exemplo para cada um de nós, para nós que vivemos em comunidade, da gratuidade, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Nós vivemos num mundo que nos ensina a bajulação. As pessoas gostam de ser bajuladas por aquilo que fazem. Conosco, cristãos, não deve ser assim. Nós fazemos gratuitamente. Deus sabe, Deus conhece, Deus recompensa quando nós fazemos por amor, quando nós fazemos com espírito de serviço. Moisés não entrou na terra da promessa, mas tudo o que ele fez foi reconhecido pelo povo depois e por Deus. Então, a primeira palavra, gratuidade. A segunda palavra, confiança. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos nele a confiança, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Muitas vezes Ele não nos atende da maneira que nós pedimos, mas nos atende de muitas outras maneiras. Porque nem sempre Deus dá aquilo que nós pedimos. Deus dá aquilo que nós precisamos. Imagina o pai e a mãe se fossem dar tudo o que os filhos pedem. Não haveria dinheiro que chegasse, não é? Mas os pais dão aquilo que os filhos precisam. Deus faz assim conosco. Quando é possível atender um pedido de um filho, atende-se. Assim fazem os pais. E Deus também conosco. Muitas vezes, Ele nos dá e nós não percebemos, não reconhecemos. Então é importante ter confiança, porque Deus nunca falha. Deus nunca nos abandona, assim como nunca abandonou o povo, o seu povo, que caminhou durante 40 anos até a terra da promessa. Nesse momento que estamos passando, tão difícil, Deus não nos abandonou. Ele caminha conosco, Ele nos sustenta, Ele nos dá a capacidade para entender as coisas, a resignação, a resiliência e tantas outras coisas que nós precisamos, mas Ele não nos abandona. Então, esse segundo convite, confiança em Deus. E no Evangelho, Deus nos fala do perdão. Jesus conta essa história tão conhecida nossa e que é tão difícil de nós entendermos. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? O número 7 é um número
completo, é um número que beira a perfeição. 7 vezes? Perguntou Pedro, porque certamente ele tinha ouvido muitas vezes Jesus falar desse número. 7 vezes, Senhor. E Jesus diz assim: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar infinitamente, perdoar sempre, porque Deus perdoa sempre. E aí ele conta uma história. Ele compara o reino de Deus a um rei, a um homem que tem os seus negócios, que resolveu acertar contas com seus empregados. E quando começou o acerto, um empregado implorou, ajoelhou e disse: por favor, patrão, me perdoa, me dá chance, me dá mais tempo, eu vou pagar a dívida, etc. Ele chorou muito e o Senhor deu essa possibilidade para ele. Tá bem, então você vai me pagar, assuma a sua responsabilidade, eu te dou um prazo. E quando aquele homem que foi perdoado saiu dali, encontrou alguém que devia para ele. Aí ele não teve dúvida, tratou mal, bateu, torturou, não perdoou, e os outros, vendo aquilo, vão contar para o dono. Vão contar para o dono. O dono então chama aquele que havia sido perdoado e dá uma lição forte para ele. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão então indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores para que pagasse toda a dívida. E aqui o texto é muito duro, porque assim, é Jesus mesmo que nos diz: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É muito duro isso, hein? Assim o Pai do céu fará convosco. E Ele está dizendo isso para nós hoje. Está nos perguntando: qual é o tamanho do seu perdão? Há pessoas que dizem assim: eu não consigo perdoar, porque eu não esqueço. São duas coisas diferentes. Esquecer a gente não esquece mesmo, se alguém magoou e etc. Alguns até podem esquecer, a maioria não esquece, mas perdoa. Perdoar não é esquecer. Eu posso perdoar e não esquecer. Também nós não podemos ficar nos culpando por não esquecer. Mas é preciso dar o perdão. É preciso dar o perdão, por mais difícil que seja. No alto da cruz, uma das últimas palavras de Jesus, quais foram? Pai, perdoai-lhes. Perdoai-lhes. Perdoai os seus algozes. Perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. O perdão, ele é tão importante que Jesus, quando nos ensinou a rezar, colocou o perdão lá no Pai Nosso. Essa semana eu conversava com uma pessoa sobre o perdão. E eu perguntei para ela: você sabe qual a palavra mais dura do Pai Nosso? Mais difícil do Pai Nosso? E aí ela citou uma palavra, citou, eu dizia não. Citava outra, eu dizia não. Citava outra, eu dizia não. Ah, então não sei, seu bispo. A palavra mais difícil do Pai Nosso é essa: assim. Assim. Onde é que está essa palavra no Pai Nosso? Nós pedimos e Jesus nos ensinou a rezar dessa maneira: perdoai-nos as nossas ofensas. O que significa isso? Senhor, sabe qual o perdão que eu quero do Senhor? Aquele que eu dou. O perdão que eu dou é esse que eu estou a lhe pedir.
A gente não se dá conta que reza isso. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. A medida qual é? Essa, o perdão que eu dou. É esse perdão que eu estou pedindo. É esse perdão que eu quero. Então, meus irmãos, minhas irmãs, perdoar é um exercício. Precisa começar. Alguém me magoou profundamente. Eu posso começar a rezar por ele. Não quero ver, não quero encontrar, mas já estou rezando. Já estou pedindo a Deus por ele. E depois vou dando passos. Perdoar é um exercício que nós precisamos aprender a fazer. Nós estamos na Semana da Família. O que seria das famílias se não houvesse perdão? O que seria dos casais se não houvesse perdão? O que seria dos filhos se os pais não perdoassem? As desobediências, as palavras ácidas e quantas coisas que os filhos fazemos muitas vezes. O que seria de nós se nossos pais não nos perdoassem? Né? E vice-versa. Então, é fundamental cultivarmos o perdão. Se eu quero perdão, eu preciso perdoar. Se eu gosto do perdão, eu preciso perdoar. Se eu imploro perdão a Deus, eu preciso perdoar o meu próximo. Então, que essas 3 palavras motivadoras nos ajudem: gratuidade, confiança e perdão. Fazermos tudo sem querer nada em troca, gratuitamente. Confiar em Deus porque Ele não falta e perdoar sempre, porque essa é a regra de ouro para mostrar que nós amamos o nosso próximo. Assim seja.